Olá, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Vou começar a falar pedindo desculpas por ter chamado de capela a Catedral de Brasília. Vocês podem observar, aqui atrás tem fotos do que eu falei para vocês, da catedral, que aparece, né, do lado de fora só o teto, e dentro dá para ver pelo menos alguns anjos. Como eu falei para vocês, que tem, né, anjos do tamanho normal, que eu fiquei assim muito impressionada, fiquei emocionada de ver. Ao entrar naquela igreja eu fiquei assim arrepiada, emocionada mesmo. Eu, quando entro numa igreja que eu nunca fui, eu fico emocionada mesmo, sabe? Parece que me dá uma paz, uma coisa maravilhosa. E, em especial, na Catedral de Brasília, eu fiquei muito, mas muito emocionada por estar ali, por estar vendo aquela coisa maravilhosa que eu não sabia nem que existia, né? E fiquei encantada mesmo. Fiz tantos pedidos ali que eu acho que a maior parte eu devo ter recebido, porque eu fui tão emotiva, tão assim, sincera na minha fé naquele momento, porque quando você está num lugar que te envolve emocionalmente, parece que você chega mais perto de Deus, principalmente num lugar como esse, lindo, maravilhoso, diferente, viu? Eu só tenho que agradecer ao Rogério, que me levou nesse lugar maravilhoso, viu? Obrigada, Rogério. Eu estou assim até hoje, agora revendo as fotos, parece que me transporto para lá novamente, porque foi um momento muito, muito especial. A gente que acredita, né, em Deus, que tem fé, você entrar num lugar assim tão lindo, tão, sabe, especial, você se eleva, você se emotiva. Olha, foi maravilhoso, foi um dos momentos mais importantes nessa visita a Brasília. Então, é a visita à Catedral de Brasília. Vocês me desculpem, mas para mim ficou gravado que né, a igreja. Se era capela ou se é catedral, para mim, não sei, não ficou muito importante. O importante para mim é o que ela é, o que eu vi lá, o que eu senti. Foi maravilhoso, viu? Maravilhoso. Quero pedir desculpas aqui por eu ter chamado de capela a Catedral de Brasília. Mas foi um passeio maravilhoso, amei tudo lá em Brasília, mas esse momento, a visita à Catedral de Brasília foi assim um momento realmente especial, viu? É digno de relembrar, de curtir, porque a gente, quando conta uma história, parece que você volta lá no passado e você revive aquele momento, né? E é o que eu estou sentindo aqui, contando para vocês, vendo as fotos, parece que eu sinto aquela emoção daquele momento, tá bom? Então é isso, eu fiz questão de mostrar, agradeço a Laurinha que me mandou as fotos e tá aí, para provar para vocês a beleza, a coisa maravilhosa que é a Catedral de Brasília, tá bom? Eu espero que quem puder fazer esse passeio, ir lá visitar, é digno de você realmente fazer essa visita. É maravilhoso, viu? Então é isso. No vídeo passado, eu falei para vocês que eu ia voltar a falar das minhas aulas, né? Lá atrás, falei do início, como eu iniciei as minhas aulas, né? Que foi lá no Chico de Paula, mostrando os trabalhos, camisetinhas que eu estava fazendo, que eu fiz camisetinhas para todas as meninas, e que a vizinha se entusiasmou e quis que eu desse aula. E eu achei que ainda não era o momento, porque eu estava começando a aprender.
Mas ela, sabe, me convenceu falando que eu pudesse passar, por exemplo, eu assisti a aula, o que eu assisti na aula anterior, eu passasse para elas na semana seguinte. E assim foi assim que eu comecei as minhas aulas. Mas eu não parei aí não, porque no próprio bairro do Chico de Paula, eu dei aulas para várias turmas. Dei aula na casa da Célia, dei aula na casa da Deolinda, várias, foram acho que umas 3 ou 4 pessoas que me conseguiram reunir um grupo de pessoas para tomar aula, tipo assim, 6, 8 alunas, não eram 2, 3, não, eram bastante alunas. E assim eu dei aula muito tempo lá no Chico de Paula. Eu ia para lá, dava aula para aquela turma toda. Foi uma fase assim muito gostosa, muito... primeiro porque a minha irmã morava no bairro. Então era uma tarde maravilhosa, porque eu, depois de dar aula, passava na minha irmã, ia lá curtir ela, curtir meus sobrinhos. Então era um dia especial para mim, porque para mim visitar minha família é tudo de bom. Mas não fiquei só lá no Chico de Paula. Eu dei aula em outros lugares. Tinha uma loja, que hoje em dia não tem mais, da Sônia, e eu ia comprar todo o material nessa loja. Inclusive eu falava para as alunas, vai lá na loja da Sônia, tem isso, tem aquilo. Tudo, ela tinha tudo de material para aula. E eu ia sempre lá. Então conheci a Sônia, a dona da loja, e fiz amizade com ela, né? E aí um dia ela me perguntou, você está aprendendo a pintar? Eu disse, não, eu estou dando aula. Aí ela disse, você está dando aula? Ai, que maravilha. Aí eu disse, eu tenho um grupo de pessoas que eu vou na casa delas e elas reúnem as amigas e eu vou lá dar aula. Aí ela ficou interessada, eu gostaria de tomar aula, aprender, para poder, depois, futuramente, eu mesmo dar aula aqui na minha loja. Eu falei, tudo bem, onde eu daria aula para você? Na sua casa? Ela disse, você poderia dar aula à noite para mim? Eu disse, tá bem, eu posso dar. Então eu disse, olha, mas aí seria interessante você arrumar mais 1 ou 2 pessoas para formar um mini grupo, né, digamos assim, para poder dar aula. E foi assim que eu conheci Dona Cosete, foi minha amiga há muitos anos, e a Natividade. Então eu ia lá na casa da Sônia dar aula para as 3. Aí um dia ela falou para mim assim, você sabe, no fundo da minha loja tem um espaço que eu acho que daria para você dar aula lá. Você não quer ir lá conhecer? Aí nós poderíamos reunir mais pessoas para a minha loja, poderia divulgar, arrumar mais alunas. Eu falei, tudo bem, para mim estava ótimo, né? E assim foi feito. Ela me levou lá, realmente era um espaço maravilhoso. Ela pediu para o filho dela fazer bancadas em volta da sala. E aí ela disse, dá no mínimo umas 8, 10 alunas aqui. Aí ela mandou fazer uma placa para pôr na porta, dizendo que ia começar aulas com data, com horário, tudo direitinho explicadinho. E aí começou a surgir pessoas interessadas. Quando formou um grupo de 8 alunas, ela disse, então nós vamos começar as aulas. E aí ela não tomou mais aula, porque como ela estava na loja, tinha que dar atenção, vender, aquela coisa toda, ela não pôde participar da aula que eu estava dando na loja dela. Mas já tinha um grupo suficiente para mim continuar dando aula lá. Inclusive a Dona Cosete, a Natividade foram tomar aula lá. E assim eu comecei a dar aula na loja da Sônia. Lá eu fiquei muitos anos mesmo, dando aula na loja dela. E foi um período muito bom. As alunas compravam material ali e sempre, por exemplo, tem aquelas alunas oscilantes que começam, depois param,
mas sempre estava entrando pessoas interessadas, sempre alunas novas. Foi, assim, uma fase maravilhosa que eu dei aula lá na Sonem. Mas, paralelamente, eu continuei dando aula no Chico de Paula. Continuei dando aula lá. Não parei, não. Lá também dei muitos anos. Aí, quando uma não podia ceder a casa, outra podia ceder. E assim, o grupo foi tomando aula lá no Chico de Paula. Porque ali todo mundo era um bairro pequeno, todo mundo se conhecia. E hoje eu não posso dar aula na minha casa. Não, então vamos para minha casa. E assim, ficava meio oscilante o local de dar aula, mas toda semana tinha aula lá. E assim foi. Mas, com isso, eu achei que a minha responsabilidade era muito grande de dar aula para tanta gente. Eu tinha que ampliar todo o meu conhecimento. Então, o que eu fiz? Eu comecei a tomar aula também, aula disso, aula daquilo, comecei a me aperfeiçoar. Porque quando você tem aquela responsabilidade de passar alguma coisa, você tem que saber, né? Conhecer e saber o que é que você está ensinando, para você não ficar passando coisas erradas, né? E, inicialmente, a gente, às vezes, faz coisas primárias, né? Só preenche, não, mas eram trabalhos, assim, todos sombreados, com coisas sombreadas, trabalhos muito bonitos. E eu tive professoras maravilhosas, professoras assim, muito capacitadas, cursos maravilhosos. E eu fui fazendo, durante esses anos todos, eu sempre fiz curso, sempre, porque em artesanato, em pintura, sempre tem novidade. Comprava revistas, acompanhava tudo que aparecia de novidade, eu procurava me inteirar, procurava saber. Fazia amostras, tudo. É importante você mostrar novidade para as alunas, novidade para elas saberem que você tem conteúdo para passar para elas. Então foi um período de aprendizado, né? Eu dava aula para elas, mas eu também aprendi muito. Aprendi com as minhas professoras e eu sempre falei para elas. Eu também aprendi muito com elas mesmas, porque é uma coisa engraçada. Às vezes eu fazia um trabalho e estava ensinando uma folhinha, uma rosa. A rosa é uma das últimas coisas que eu ensinava, e ela é mais complicada. Mas qualquer desenho que eu ensinava a elas, e aí eu ensinava uma parte, elas iam fazer a outra, e de repente eu olhava, eu gostava mais do que elas fizeram do que eu tinha feito. Então eu falava para elas: está lindo o seu trabalho. Eu sempre incentivei muito. Está muito lindo, eu estou gostando mais do que você fez do que o que eu fiz. Imagina, professora. Não, a senhora é maravilhosa, não sei o quê. Mas é verdade, eu aprendi muito com as minhas professoras e também com as minhas alunas. Porque é uma troca, sabe? Você troca com as alunas, né? Elas passam alguma coisa para a gente, às vezes elas nem estão sabendo que estão passando, mas eu estou ali captando tudo. E assim, foi assim uma fase maravilhosa. Eu acho que eu dei aula há mais de 40 anos. Mais de 40 anos. E é assim, minhas amigas. Estou falando das minhas alunas, dos cursos que eu fiz. Fiz cursos de vidros, pintura em vidros, né? Fiz curso de tela. Olha, fiz muita coisa, não parava. Sempre tinha alguma coisa diferente para mim aprender, para mim me aprofundar, né? É como, por exemplo, um médico, um advogado. Acho que em todas as profissões você tem que estar sempre se aprimorando, sempre, né? Procurando buscar se melhorar, buscar saber mais. Então, e era isso que eu fazia. Primeiro, porque eu tinha aquela responsabilidade de mostrar para minhas alunas que eu sabia, que eu tinha como ensiná-las, né? Então, daí a responsabilidade de estar sempre procurando saber mais. E é isso aí, minhas amigas. Eu
tenho ainda muita coisa, porque eu dei aula, para vocês terem ideia, em São José dos Campos, na casa da minha irmã. Porque, paralelamente, fui passando para minha irmã, também, lá de São José, o que eu sabia. Né? As coisas que eu ensinava aqui, eu passava para ela. E, conclusão, ela também começou a dar aula. Ela também formou um grupo de alunas lá na casa dela. E ela tinha um espaço maravilhoso lá para dar aula. Então, ela também começou a dar aula. E aí começou, assim, a ser essa interação entre eu e ela. Alguma coisa que ela sabia, ela passava para mim. Alguma coisa que eu, de novidade, eu passava para ela. E foi um período maravilhoso. Nossa, sinto saudades, Mana Antônia, das nossas conversas, das nossas reuniões, das nossas aulas, que eu dei aula lá. Então, eu vou contar essa parte aí do curso que eu fiz lá em São José dos Campos para as alunas da minha irmã. E falar também das pinturas em vidros que eu fiz. Eu aprendi a pintar vidros, que ficavam as coisas mais lindas. Eu tenho, inclusive, ainda um vidro aqui pintado, que eu vou postar para vocês fotos dele, que é a coisa mais linda. E vou postar também fotos de alguns trabalhos meus que eu fiz durante esse período todo, né? Esse tempo todo que eu dei aula. Tá bom? Então é isso aí, meus amores. Eu falei um pouquinho das minhas aulas, mas tem muita coisa ainda para falar das minhas aulas, porque afinal de contas, 40 anos, né, dando aula, conhecendo pessoas e fazendo tantos cursos, tanta coisa, é muita coisa para conversar e para contar e para relembrar, não é isso? Então é isso aí, meus amores. Semana que vem eu prometo postar fotos de trabalhos meus para vocês, quem não conhece, quem já conhece, tudo bem. Mas para quem não conhece, passar a conhecer alguma coisa dos meus trabalhos, da minha capacidade, tá bom? E é isso aí, meus amores. Eu, mais uma vez, quero falar para vocês, pedir desculpa pela Catedral de Brasília, né? Coisa maravilhosa. Agradecer a Laurinha por ter me mandado as fotos, tá bom? E no próximo vídeo, então, eu vou dar continuidade a falar das minhas aulas, tá bom? Mas independente, assim, estou falando das minhas aulas, surgirem um assunto que eu relembre, que eu queira falar, eu vou pôr no meio das minhas lembranças, tá bom? E se alguém lembrar o mais importante, que eu acho interessante, é que a minha família, meus amigos, às vezes lembram de coisas que se passaram e dão um toque para mim. Ah, por que você não fala daquilo? Ah, por que você não fala daquilo outro? Eu acho maravilhoso, né? Essa conexão da gente, essa ajuda mútua para que a gente faça assim uma coisa legal, uma coisa bonita para vocês, tá bom? Meus amores, eu amo vocês. Vou pedir para vocês, né, clicarem um likezinho. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal, tá bom? Ajuda essa velhinha aqui, tá? Amo vocês. Que vocês tenham uma semana maravilhosa, abençoada, viu? Eu tive um final de semana maravilhoso. Tive um final de semana assim... Ai, só gratidão. Café com a minha irmã, minhas irmãs, Tetê, Aldaísa, meu sobrinho Gustavo, meu sobrinho Daniel, que veio me buscar para mim ir lá para o Cubatão tomar esse café, fez companhia para a gente. Olha, foi maravilhoso. Foi um final de semana muito maravilhoso. Depois de lá, olha, eu corri a coxia, gente. Fui para o Cubatão, né? Lá para o chá, o café lá na casa da Mana. E depois, à noite, eu fui no aniversário da minha amiga Marilda, que fez 60 anos, fez uma festa linda. E eu ainda fui lá confraternizar, dar um abraço nela. Então, foi um maravilhoso sábado. E o domingo, para completar, adivinha, gente, minha bisnetinha e a vozinha dela, a Selmara, vieram passar o dia comigo.
Ai, meu Deus do céu, foi um dia de graça. Ela tá muito esperta, muito linda e foi um domingo assim maravilhoso, tá bom? Estou aqui terminando meu domingo, aqui conversando com vocês e agradecendo a Deus por todos esses momentos felizes que eu tive nesse final de semana, tá bom? Meus amores, beijo, 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 beijo para vocês. Que vocês tenham um final de semana maravilhoso, viu? E até o próximo vídeo.